Tem uma oração que parece que não faz sentido, mas pra mim hoje fez muito sentido, que eu fiz quando eu tinha 15 anos e jogava futebol ainda. A gente frequentava uma célula e teve um dia que eu estava muito mexido com relação aos meus sonhos. Eu fiz a oração simples de aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Só que eu acabei largando o futebol e indo para um outro caminho, e essa oração se perdeu na minha mente. E eu nem lembrava, literalmente, eu não lembrava que eu tinha feito essa oração. Só que nesse outro caminho que eu busquei, tudo que eu buscava e não me satisfazia, eu tentava encontrar Deus nas coisas. Eu tentava encontrar Deus onde não existia Deus. E eu fui percebendo que isso me causava uma dor, mas ao mesmo tempo eu não abria mão dessa dor. Eu gostava de permanecer nessa dor. Eu lembro que durante o meu processo, eu falava que eu me... Legal, cara. Toma o teu tempo aí, respira que é importante que a tua história seja realmente autêntica. Eu lembro que a minha mãe me olhava no olho, ela falava, filho, eu não te reconheço. E não me afetava em nada, eu ficava olhando pra ela como se estivesse vazio mesmo, de tudo que ela tinha me passado, todo o amor que ela tinha depositado em mim. O meu irmão também, eu tinha passado por um momento com ele de talvez 1 ano que a gente não se olhava. Meu irmão de 1 ano de diferença, que a gente tinha feito tudo junto, então... Hoje eu consigo perceber que talvez eu estivesse entrando num estado de depressão. E aí eu vou cortar pra quando eu conheci o Dani, quando eu jogava bola. O Dani, a gente ia junto pra Nova Iguaçu, e ele ia louvando, ia falando sobre o amor de Cristo pra mim. E nesse meio tempo eu comprei uma Bíblia. Nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. E aí eu comprei a Bíblia, deixei ela do lado, lá no quarto, tranquilo. E aí ele ia louvando, ia falando sobre Cristo, sobre o amor dele, sobre o sacrifício. E eu lembro uma vez que a gente estava entrando no CT do Nova Iguaçu, e lá tem muito monte, né? E aí o Dani olhou muito apaixonado para aqueles montes lá e falou assim, cara, não é possível que alguém acredite que isso seja feito sem querer, sabe? Olha a perfeição que é isso. E eu olhei de forma diferente, falei, cara, nunca tinha pensado nisso, é mesmo. E a gente se desencontrou quando eu parei de jogar bola, e foi quando eu entrei pra Malhação. E durante esse processo de Malhação, foi tudo muito intenso. Eu tinha acabado de perder minha bisavó, que era a matriarca da família, onde tudo era em volta dela, em torno dela. Então, ela acabava reunindo mesmo a família. Os meus pais acabaram se separando, o Joaquim veio e eu me vi completamente perdido. Por fora eu tava super forte, super... E por dentro tava um caco, eu não sabia o que era. E eu tive 2 dias de férias entre Malhação e Totalmente Mais. E nesses 2 dias eu acabei indo pra Itamonte, que é Serra Mineira, onde o pai do meu irmão ele tem uma casa lá, e por trás da casa corre um riacho. E eu levei a Bíblia, também não sei porquê. Quer dizer, sei porquê, mas na época eu não sabia porquê. Não foi uma coisa consciente. Não. E assim que eu cheguei na casa, a primeira coisa que eu fiz foi eu peguei a Bíblia, botei a Bíblia dentro do casaco assim e fui subindo o riacho, sozinho. E encontrei meio que uma piscina natural, eu abri a Bíblia no meio em Provérbios, não sabia o que era Provérbios, abri, eu fiquei pelado e me joguei pra trás. E aí quando eu voltei... Eu voltei muito preenchido de algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E é difícil a gente falar sobre isso, porque não tem explicação. Eu tô tentando colocar em palavras algo que não tem explicação. Mas eu olhava pra todas as pessoas e eu sentia muito amor, e ao mesmo tempo eu sentia um perdão muito profundo em mim e um perdão para algumas pessoas. E eu não sabia lidar com aquilo naquele momento, não fazia ideia. E aí eu voltei, e foi nesse processo de que eu tava na construção do Jonatas também. Então, a Mari viajou com o Joaquim, eu fiquei sozinho em casa. E eu vinha de um passado, ano
antecedente a minha conversão de muitos vícios carnais mesmo, tanto de traição quanto de bebida, cigarro, maconha. Eu tava muito viciado, minha carne tava falando muito alto, muito alto. E depois desse primeiro encontro, eu fui tentar, eu busquei a mesma coisa que eu tava fazendo, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu comecei a perceber um nojo dentro de mim, que era um afastamento de tudo que me fazia mal. E foi sem esforço, porque eu não fazia ideia do que era a palavra, do que era o sacrifício de Jesus. Eu não fazia ideia. Então, foi literalmente espiritual mesmo. Começou a me afastar de tudo que me fazia mal. E não tem explicação o amor de Cristo. Não tem mesmo.